Mudança no time do Flamengo que enfrentará o Santos hoje no Maracanã. Vou trazer também para vocês os jogadores que estão em fim de contrato e que devem deixar o Flamengo no fim da temporada. Vou trazer também nesse vídeo uma novidade sobre Luiz Henrique, porque gente de dentro do Flamengo trouxe aí uma novidade sobre a contratação de Luiz Henrique. Vou falar também sobre os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro e a tabela atualizada até o jogo do Mengão e a rodada terminar hoje. A rodada do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada, se encerra hoje. Mas antes de começarmos esse vídeo e trazer essas notícias do nosso clube mais querido e mais amado do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, bater uma meta de 25 likes, se inscrever, deixar o comentário de vocês é muito importante. E na hora que for comentar, arrasta pro lado, hype o vídeo. Não se esqueça, se inscreva, aciona o sino das notificações, tá, galera? Vamos começar o vídeo, então, falando sobre uma excelente notícia. O Flamengo terá o retorno aí do Rei da América, Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique vive a expectativa de seus primeiros minutos sob o comando do técnico Leonardo Jardim, recuperado de uma pubalgia que o afastou por meses aí. O atacante treinou sem restrições e aparece aí como a principal novidade entre os relacionados. Sua presença é estratégica não apenas pela velocidade na ponta esquerda, mas como uma alternativa centralizada caso Pedro precise ser poupado durante o jogo, oferecendo ao técnico uma variação tática que o time sentiu falta contra o Red Bull Bragantino. Então tá aí Bruno Henrique recuperadaço, né? E, gente, além do Bruno Henrique, a gente vai ter também uma novidade no meio de campo. O Everton Araújo será titular no lugar do Pulgar, que foi expulso no jogo contra o Red Bull Bragantino, tá, nação? Então, com Bruno Henrique e Everton Araújo, a provável escalação do Flamengo deve ser a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Everton Araújo no primeiro volante, Jorginho, segundo volante, Arrascaeta no meio, Lucas Paquetá na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e Pedro ou Bruno Henrique no ataque, tá? Então essa é aí a provável escalação do Flamengo para enfrentar o time do Santos hoje, um jogo perigoso. O Santos vem de uma vitória contra o Remo e o Flamengo tem que buscar aí a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro, lembrando que é o retorno de Gabriel Barbosa com a camisa do Santos jogando contra o Flamengo no Maracanã. Para quem não lembra, lá em 2018 o Gabriel Barbosa jogou contra o Flamengo e perdeu um pênalti. Naquela ocasião o Flamengo ganhou pelo placar de 1-0. Agora vamos falar aí sobre mão de ferro no mercado. Isso porque os jovens, o departamento de futebol do Flamengo recebeu uma ordem clara da presidência. O Flamengo precisa baixar a média de idade e nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro já estão ou se aproximam da casa dos 30 anos, né? O Arrascaeta tem 31 anos, o Bruno Henrique tem 35 e o Pedro já tem 28 anos, né? O que exige aí um planejamento da diretoria do técnico Rodolfo Landim de sucessão, né, presidente BAP, perdão, de sucessão. A meta é focar em atletas de 26 anos que possuam potência de revenda, o maior vigor físico para a maratona de jogos. Nomes como Caio Jorge, Luiz Henrique se encaixam aí nesse perfil, mas o clube agora trabalha com o plano B e plano C para não perder tempo em leilões. Ou seja, o Flamengo vai atrás do Caio Jorge e do Luiz Henrique no meio do ano, segundo o que está aqui, segundo o que trouxeram de dentro da diretoria do Flamengo, né? Uma fonte ligada ali. Vão tentar o Caio Jorge e o Luiz Henrique, lembrando que o Luiz Henrique ele já deu entrevista ali antes do amistoso da Seleção Brasileira e ele não vê dificuldade nenhuma em jogar com a camisa do Flamengo, mesmo tendo passagem brilhantes por Botafogo e Fluminense. Então, a novidade sobre Luiz Henrique é essa: o Flamengo vai atrás de Luiz Henrique, vai atrás de Caio Jorge no meio do ano. O Flamengo tem 40 milhões para gastar em um atacante. Então, outra possibilidade pode ser outro atacante também. Só que o Flamengo vai procurar outra posição carente ali também, que é a lateral esquerda, que já está aí, né, precisando faz tempo de uma reposição. Agora, mudando de assunto, saindo dessa novidade de Luiz Henrique, vamos falar sobre
o jogo de hoje no Maracanã, isso porque a torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã vai estar com a capacidade cheia, lotada, mais de 70 mil pessoas estarão aí no Maracanã, e o Gabigol, ele foi aí, cara, ele foi muito sincero em dar uma declaração ali sobre enfrentar o Flamengo. O Gabigol declarou amor pelo Flamengo, e torna o jogo complicado emocionalmente, aí recuperar de lesão aí, ele será a principal ameaça santista, ocupando o lugar que seria de Neymar, suspenso. O reencontro promete ser um dos momentos mais marcantes da rodada, testando aí a idolatria da torcida com o adversário aí, o Gabigol, que falou, né, recentemente, que não consegue jogar contra o Flamengo com outra camisa, ele não se sente à vontade, ou seja, fica aquele amor que ele tem pelo clube, o amor que ele tem pela torcida, fica dividido aí com o time do Santos, né, meus amigos? Esperamos que o Gabriel Barbosa não faça um bom jogo contra o Flamengo, né? Deixa ele fazer na próxima rodada. Agora, para fecharmos o vídeo, vamos falar sobre jogadores que estão em fim de contrato no Flamengo aí, e jogadores que vão, né, ter os seus contratos praticamente encerrados. Jogadores como Bruno Henrique, que já está em fim de contrato, Luiz Araújo, que tem mais um ano de contrato com o Flamengo, Emerson Royal, que tem contrato até 2027, De La Cruz, tem contrato até 2028, e outros jogadores aí, o Cebolinha, que está vencendo aí o contrato no fim da temporada. Esses jogadores, Danilo, o Alexandro, estão todos em fim de contrato aí, praticamente o Flamengo não renovará com ele, a exceção o De La Cruz, né, e o Luiz Araújo e o Emerson Royal, que tem contrato até 2027. Esses três aí, com certeza o Flamengo vai tentar vender eles no mercado, né, ou até emprestar, ou até mesmo fazer um negócio muito bom ali. Caso desempenhe aí, o Flamengo pode ficar com eles. Mas o seguinte é esse: jogadores como Alexandro, Danilo, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, esses jogadores automaticamente eu acho que o Flamengo vai abrir mão de alguns deles. O Bruno Henrique, o Flamengo está negociando aí, como todos sabem, a sua renovação de contrato por mais um ano. O Danilo e o Alexandre, o Flamengo ainda não sentou para renovar o contrato, para conversar sobre renovação de contrato. E o Cebolinha, que já afirmou que vai sair no final do ano, então o Flamengo já coloca o Cebolinha no mercado aí para tentar, né, fazer caixa. Então, outros jogadores como o Rossi também, que está aí com o contrato se encerrando em 2027. O Léo Pereira também tem o contrato se encerrando aí. Então o Flamengo tem alguns jogadores que podem decidir o futuro deles no meio do ano, e a diretoria está aí com esses jogadores na mão, né? Alguns para sair, outros para renovar. Vamos ver o que vai acontecer. É começo de ano, mas na verdade já começa a se falar em renovação de contrato dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Passando agora para os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, a gente teve 3 jogos ontem abrindo a rodada. O São Paulo ganhou do Cruzeiro de 3-0, de 4-1. O Botafogo ganhou do Vasco de virada 2-1 e o Fluminense empatou com o Coritiba no Alto da Glória em 1-1. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou o seguinte: temos o Palmeiras líder, 22 pontos, São Paulo em segundo, 20, Fluminense em terceiro, 20 pontos, Bahia em quarto, 17, Atlético Paranaense em quinto, 16, Coritiba em sexto, 15, Flamengo em sétimo, 14, Botafogo aparece em oitavo com 12, Vasco em nono com 12, Atlético Mineiro com 11 em décimo, Grêmio em 11º com 11, Red Bull Bragantino em 12º com 11, Sport Clube Vitória em 13º com 10 pontos, Santos em 14º com 10, o Corinthians em 15º com 10, o Internacional em 16º com 9 na zona de rebaixamento, Chapecoense com 7, Cruzeiro com 7, 18º, Mirassol em 19º com 6 e o Remo é o lanterna com 6 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Seria importante o Flamengo ganhar do Santos hoje para subir lá para a terceira posição ali, ficar junto na quarta posição, né, com o Bahia. O Flamengo entraria no G5. Com isso eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras. Te amo, Mengão.